O que é não possuir a missão bem definida? O que é isso? Quando nós falamos agora há pouco de empreendedorismo jurídico, todo advogado e toda advogada, já lá quando ele, ainda, né, quando ele estava na faculdade, ele já deveria traçar, definir bem qual é a sua missão. Qual é a sua missão? E missão aqui não é aquela missão de conceito filosófico. É a missão que está inserida dentro da ciência chamada empreendedorismo. Então, todo advogado e toda advogada, ele tem que ter uma missão. O que é a missão? É a razão de existir do seu escritório de advocacia. É a razão de existir do seu negócio jurídico. Quando um cliente olha para você, seja no digital, seja no físico, a sua missão define para ele o que você faz, para onde você quer levá-lo. Isso é missão. Missão ela vai um pouco além da sua especialidade. Missão é onde você pretende levar o seu cliente. É para onde você quer ir. Então, a missão, você define a sua missão para que você tenha clareza na sua comunicação, na sua captação de cliente. Então, um exemplo simples. Eu ajudo pequenas empresas a aumentar o seu faturamento, evitando problemas jurídicos. Essa é uma missão. Essa é uma missão de alguém que quer prestar consultoria para pequenas empresas. Então, veja bem, às vezes ele pode gostar do direito do trabalho, pode ser um exímio consultor trabalhista, mas a missão não é o seu instrumento, a sua ferramenta de trabalho. A missão é para onde você quer ir, é a sua razão de existir, né? E geralmente é aquilo que o seu cliente quer. O advogado e a advogada, às vezes, têm dificuldade de entender o que o cliente quer. O cliente, ele não necessariamente quer a sua especialidade. Ele quer algo além da sua especialidade. A sua especialidade vai ser o instrumento que vai possibilitar, digamos assim, a sua especialidade é o veículo que vai conduzi-lo ao destino que ele quer chegar. Por isso a missão é tão importante. Às vezes, o advogado vai para uma reunião de vendas numa consultoria e ele deixa de fechar a sua reunião de vendas porque ele não definiu a sua missão. Ele não definiu para onde ele quer levar o cliente. Ele só fala de assunto jurídico, de assuntos que não vão despertar necessariamente o interesse do cliente. Todas as dificuldades que o advogado tem na captação de cliente, elas se resumem a ele mesmo, ao próprio profissional. Podem ter certeza disso. Todo advogado que tem a dificuldade da captação de cliente não está no número excessivo de advogados. Não mesmo. A dificuldade de captação de clientes está no próprio advogado que não se prepara adequadamente para a captação. Ou ele não tem uma boa estratégia definida de captação, ou ele não trabalha corretamente a execução dessa estratégia, ou na hora do fechamento, ele tem dificuldades para quebrar objeções. Objeções sempre existiram e sempre existirão. Objeções existem para serem quebradas. Todos nós temos objeções quando vamos comprar alguma coisa. Pode ter certeza disso. Em algum momento nós temos alguma objeção, uma dúvida, enfim. Objeção é natural e elas foram feitas para serem quebradas. Quando o advogado não vai, por exemplo, não se prepara para uma reunião de fechamento de contrato previamente, já se preparando para as objeções que surgirão, a chance dele não conseguir na hora
quebrar a objeção pela simples falta de preparação é grande. Então, não possuir a missão é mais ou menos assim. Você chega, é como se você tivesse um Uber, né? E você está numa cidade turística, sei lá, no Cristo, você está no Rio de Janeiro, no aeroporto, e o turista chega e quer visitar o Cristo, né? E ele chega e fala, me leva para o Cristo Redentor, por favor. E aí você diz assim, o meu carro é 2.0, ele tem ar-condicionado, tem banco de couro. Aí ele fica olhando para você, né? Eu sou um exímio motorista, eu nunca perdi um ponto na minha carteira, eu sou muito técnico na direção. E ele fala para você, escuta, eu gostaria, se possível, que você me leve para o Cristo Redentor. Se não for possível, eu vou pedir outro. Advogado, quando vai vender, parece que faz a mesma coisa. Ele fala tanto do veículo, ele fala tanto das ferramentas de trabalho dele, que o cliente não entende para onde ele quer levá-lo. E nós estamos falando aqui de advocacia sem processo. Na consultoria é bem isso. Bem isso. O empresário, ele não quer saber da sua especialidade, talvez, se você não tiver, para ele pouco importa. Pouco importa. Importa muito saber para onde você quer ir. Importa para ele saber qual é a estratégia, o que você pretende fazer na empresa dele. Isso é que importa. Não os seus instrumentos, qual a parte do direito você vai mais usar, quais cursos que você tem que você vai usar. Nada disso importa no momento do fechamento. Nada disso. Nada disso. Pouca importância, na verdade. Pouca importância. O que importa é para onde você vai levar esse empresário, né? Onde você quer conduzir. Tá bom? Vamos lá. Quinto erro, não gerar conexão na venda. Não gerar conexão na venda. Olha, esse é se não for o maior ponto, maior erro que um advogado e uma advogada pode cometer na hora de fechamento de um contrato de consultoria. Talvez esse seja um dos maiores erros, ou não erro propriamente dito, né? Porque isso aqui é deixado de lado pelo advogado e pela advogada. Não gerar conexão na venda. O profissional da advocacia, nós, infelizmente, ocupamos uma posição social de um certo status, né? De uma certa condição profissional que só pela tratativa, né, o doutor, a doutora, então socialmente, né, nós somos colocados, mesmo que não queiramos, né, um pouco acima de algumas outras profissões. E isso prejudica muito. Talvez nem todos tenham parado para pensar nisso, mas isso, às vezes, gera o afastamento. E no momento de venda, no momento de fechamento de contrato, existe uma importância significativa da conexão. Então, às vezes, o juridiquês, a vestimenta, o excesso de linguagem relacionada a termos profissionais, termos técnicos, isso atrapalha a conexão tua, advogado e advogada, com o teu prospecto, o teu possível cliente. E isso pode afastar, não gerar a conexão. A consequência disso, é óbvio, é o afastamento. Isso, por si só, pode evitar o fechamento do contrato. Então, uma das estratégias adotadas pelo advogado e pela advogada
que pretende fechar um contrato de consultoria, é planejar, é ter uma estratégia mesmo muito bem definida de como ele vai fazer para que na reunião de fechamento, que geralmente o fechamento de contrato acontece durante uma reunião, seja presencial ou seja por videoconferência, que ele possa gerar conexão. Então, não podemos deixar de gerar conexão. E como que gera conexão na prática? De várias formas. Contando um pouco da sua história, deixando bem claro, estudando um pouco sobre a empresa, entendendo um pouco o mercado da empresa, a história da empresa, e durante a reunião demonstrar que você conhece, que você já de antemão, antes mesmo da reunião, você procurou informações, procurou conhecer a empresa, demonstrando interesse naquele mercado, né, da empresa, mesmo sem saber se vai ser contratado ou não para fazer aquela consultoria. Isso gera conexão. Isso demonstra ali para o empresário que está te ouvindo que você está disposto mesmo a vestir a camisa e a participar ali da empresa, né? Então, gerar conexão seria uma obrigação do advogado, da advogada.